Olá pessoal, sou o advogado e professor Leandro Muniz Corrêa, trabalho com você a matéria de Direito Penal e nesta aula abordaremos a chamada ilicitude ou antijuridicidade penal. Mais uma vez, existem as duas nomenclaturas sendo praticadas aí pela nossa doutrina, então vocês vão encontrar doutrinadores que tratam como ilicitude, outros vão tratar como antijuridicidade, mas o conceito, mais uma vez, é o mesmo, então não se preocupem se depararem com uma nomenclatura diferente daquela que você utiliza nos seus estudos ou aquela que você escolheu para utilizar, o conceito vai ser o mesmo, podem ficar tranquilos e sem mais delongas, vamos à nossa aula. Antijuridicidade penal, pessoal, é a relação de contrariedade entre o fato típico e o direito penal. Aqui eu trago para vocês um conceito bem bacana, que não basta o fato ser típico, a necessidade de verificar a existência de alguma causa de justificação. Pessoal, nós vimos, em se tratando de conceito analítico de crime, que o conceito se divide em elementos. Primeiro é a conduta típica, ou fato típico. Este segundo é a antijuridicidade, ou a ilicitude. E por fim nós verificaremos a culpabilidade. Nós vimos que o fato típico é aquela conduta voluntária, consciente, que produz esse resultado penal lesivo e que possui uma relevância penal a ponto de ser necessária a aplicação desse direito penal, de ser necessária a persecução penal e lá na frente uma eventual sanção penal. Só que não necessariamente uma conduta que está descrita no tipo penal é crime. Nossa, professor, mas como assim? Quer dizer que você pode, por exemplo, matar alguém e não ter cometido um crime? É exatamente disso que se trata, pessoal. É exatamente disso que se trata. Eu já começo a trabalhar com vocês alguns termos que são chaves. Por exemplo, causa de justificação. Por que eu coloquei causa de justificação e não alguma excludente de ilicitude ou excludente de antijuridicidade? Porque excludente você já entende. Se eu falar, pessoal, isso aqui é uma excludente de ilicitude, vocês já vão pensar, bom, se é uma excludente de ilicitude, não tem ilicitude, se não tem ilicitude, não tem crime. Correto. Mas causa de justificação é um termo que, por mais que seja mais distante desse raciocínio lógico que nós poderíamos trabalhar, ele é empregado muitas vezes em provas. Ele é empregado, inclusive, em tribunais, em decisões. Então é interessante que saibamos e aprendamos a trabalhar com esses termos um pouquinho mais técnicos, talvez. Exclusão, fácil, dedutivo. Justificação, talvez não. Então eu quero que vocês entendam. Justificação é uma justificativa. Eu fiz o que fiz, mas eu tenho um porquê. Eu posso me justificar. Quem nunca falou isso quando errou? Desde criança, quebrou o vaso da tua mãe. Você não falou porque ainda não tinha conhecimento jurídico que tem hoje, mas pensou, eu tenho uma justificativa. Ou talvez não tinha uma justificativa e simplesmente correu para não tomar uma chinelada. Mas existe uma justificação. Justificação excludente de ilicitude. Beleza? Pessoal, então, a antijuridicidade divide-se em formal e material. Como quase tudo no direito penal, sempre nós vamos verificar o que está escrito e o que aconteceu efetivamente. O que está escrito na legislação penal? Qual que é a descrição hipotética do tipo, como se costuma dizer? E o que aconteceu em relação ao bem jurídico? Foi efetivamente lesionado? O que aquela norma buscava proteger? Se ela buscava proteger isso, o que aconteceu realmente é necessário para atingir isso? É disso que nós estamos falando, beleza? Formal, pessoal, é a antijuridicidade que relaciona-se com o positivismo, com a letra da lei. Isto é, a contrariedade ao ordenamento jurídico. Então, antijuridicamente falando, formalmente falando, nós estamos falando, estamos dizendo, estamos relacionando a conduta, o fato, ao que está escrito na lei. Materialmente falando, trata-se da lesão social ao que se entende por justo. Então, transcende o simples texto da lei. Quando nós falamos de antijuridicidade, em ilicitude, pode ser formalmente ilícito, ou seja, no tipo penal, no artigo da lei está escrito que isso não poderia ter sido feito. Então, formalmente falando, a tua conduta é típica. A tua conduta pode até ser considerada ilícita já. Mas imaterialmente falando, pessoal, o que a sociedade entende por justo? Será que se eu falar para a sociedade, se eu subisse num palanque e falasse, pessoal, o que aconteceu foi isso, e eu só cometi esse crime porque eu estava nessa situação. Se essa situação hipotética do palanque for o suficiente para esta mesma sociedade, para esses ouvintes falarem, bom, ele até que fez, mas, poxa, nesse caso não daria para prender, né? Não daria para condenar, não daria para culpar, como vulgarmente falando se utiliza aí fora. Isso é a justificação. Isso é excludente da antijuridicidade. Tá, mas basta chegar e falar e fazer um discurso bonito e comovente, professor? Não. Nós temos hipóteses e é isso que nós passamos a abordar a partir de agora.
excludentes de antijuridicidade, pessoal. Excludentes de antijuridicidade ou causas de justificação, lembram? Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Pessoal, vamos sublinhar desde logo. Não há crime. Não há crime. Mais uma vez, para que nós nos situemos geograficamente dentro desse nosso direito penal. Nós estamos falando do conceito analítico de crime. Quando perguntarem para você o que é crime, nós podemos falar que crime é qualquer conduta que contraria o ordenamento jurídico. Isso seria um conceito positivista, legalista, estrito. Nós podemos falar que crime é a conduta que atinge o bem jurídico. Isso é o conceito material de crime. No conceito analítico, que é o conceito correto para se esmiuçar, para a gente fazer essa autópsia no crime, nós temos elementos. Conceito analítico de crime, temos elementos. Fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico nós vimos conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Nós estamos vendo agora a antijuridicidade ou a ilicitude. Tá, já entendemos então que a antijuridicidade é essa contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico, formal e materialmente. E agora nós estamos vendo quais são as excludentes. Se a gente encontrar uma excludente, se conseguirmos verificar que de fato há uma causa de justificação, não há crime. Porque nós estamos atingindo diretamente um dos elementos do conceito analítico de crime. E como eu falei para vocês, pense nesse conceito analítico de crime como uma cadeira de 3 pernas. Se você retirar uma das pernas, retirar um dos elementos, a cadeira cai. O crime cai, não há que se falar em crime. Beleza, pessoal? Então, dando sequência, artigo 23, Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1º, em estado de necessidade, pessoal. Então essa é a nossa primeira causa. Inciso 2º, em legítima defesa. Essa aqui todo mundo acha que conhece, né? E inciso 3º, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Pessoal, há que se falar aqui no excesso punível que o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então eu não vou ficar falando do excesso em cada um deles, porque eu quero que isso já seja uma premissa. Vamos, a partir de agora, entrando em cada uma dessas causas de justificação, entrando em cada uma dessas excludentes, pensar que você até pode se safar, mas se você exceder, for além, nós não estamos falando mais de uma causa de justificação. E aí você vai ser punido. Poxa, vieram me dar um soco, eu peguei um pedaço de pau, dei 432 pauladas na cabeça da pessoa. Mas foi legítima defesa, porque ele ia me dar um soco e eu acabei me defendendo. Isso parece razoável para vocês, pessoal? Não. Então, notoriamente, estamos falando de um excesso. Havendo excesso, você transbordou aquela causa de justificação. Aqui você até estava protegido, mas você foi demais. Você fez além. Então agora você não está mais amparado, vai responder por esse excesso. Partindo, então, deste excesso, que em todos os casos será punível, vamos para as causas legais aqui. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E aí nós temos essa causa supralegal. Supralegal, professor, o que significa isso? Significa que não está no artigo da lei, mas que a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, os nossos tribunais, já têm aceitado também, o que faz com que isso seja cobrado em provas e o que faz com que isso seja uma bela tese de defesa em alguns momentos, ou uma tese de acusação para aqueles que estão com o pezinho já no Ministério Público, ou eventualmente de estrita necessário conhecimento para aquele que for delegado de polícia, por exemplo, que já faz aquele primeiro juízo ali em relação a toda a situação fática, a todo esse conteúdo explorado e trabalhado no inquérito policial. Então vamos lá. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, são as 4 causas legais de exclusão da ilicitude. Como causa supralegal, nós temos o consentimento do ofendido. Passamos a abordar então cada uma delas. Artigo 24 do Código Penal, pessoal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, pessoal, vamos sublinhar algumas palavrinhas aqui que são necessárias ao entendimento, à compreensão desse instituto. Estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, esse perigo atual, já existem alguns doutrinadores que trabalham com o iminente também. Então, não basta ser atual, não precisa necessariamente ser atual. Pode ser iminente, ou seja, vai acontecer, está prestes a acontecer. E se for futuro, professor? Bom, se é futuro, você não está em estado de necessidade, né, filho? Se vai acontecer daqui a um mês, você está com medo de que aconteça, não é estado de necessidade. Que não provocou por sua vontade, ou seja, você não pode provocar propositalmente, como naqueles filmes de herói, que o
O cidadão que quer se passar por herói amarra a mocinha dentro no trilho do trem e aí vai correndo em cima da hora na frente das câmeras e a salva. Se você provocar propositalmente, você não está em estado de necessidade. Você criou um pseudo estado de necessidade que não vai incidir então nesta excludente. Nem podia de outro modo evitar. Aqui nós estamos falando da possibilidade, da imperiosidade de se realizar aquela conduta, de se realizar aquele fato que vai ser considerado criminoso para evitar aquele mal maior, aquele mal por você considerado maior. Direito próprio ou alheio. Então você pode proteger o teu próprio bem jurídico ou pode ser o bem jurídico de terceiro, como ocorre na legítima defesa, que nós veremos na sequência. Cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, mais uma vez, pessoal, existe um determinado bem jurídico em sacrifício. Pense na vida do filho de vocês, por exemplo. Para salvar, então, esse filho de vocês, é necessário que vocês cometam outro crime. E vocês estão naquele estado de necessidade. Vocês vão fazer aquilo para proteger o filho de vocês. Nós podemos falar em crime, podemos pedir que a pessoa adotasse outra postura que não aquela. Não há que se falar no sacrifício do bem jurídico vida de um filho, quando, por exemplo, nós precisamos arrancar o portão de uma casa para jogar esse portão no rio porque teu filho estava se afogando. Temos o crime de dano, pode-se falar até num eventual crime de furto, porque eu retirei e tomei para mim naquele momento, ainda que para utilizar naquela finalidade, a propriedade de outrem, aquele portão. Mas nós podemos falar que eu furtei, podemos falar que eu devo responder por um crime de dano quando esta criança, meu filho, estava prestes a morrer afogado? Não. Então é um estado de necessidade, é uma causa de justificação, é uma excludente de ilicitude, é uma causa que retira a possibilidade de eu ser punido por este crime. Beleza? Pessoal, desmiuçando aqui mais uma vez, só com as palavras-chave do estado de necessidade. Existência de um perigo atual, como eu disse, ou iminente. Não está escrito, mas ou iminente já é aceito. Bem jurídico próprio ou alheio. Não precisa ser só o meu. Eu posso fazer isso para proteger o filho de outra pessoa, naquele meu exemplo. Situação não provocada voluntariamente. Se eu jogo meu filho na água para parecer herói, não dá muito certo, né? Não há que se falar em estado de necessidade. Conhecimento da situação justificante. Isso aqui é interessante. Eu tenho que conhecer que eu estou fazendo aquilo para aquela finalidade. Se eu, por exemplo, tiro aquele portão sem saber que vou utilizar aquele portão para salvar a criança e estou andando com o portão, levando para minha casa, e aí eu olho a criança e vou lá e utilizo, nós não estamos falando de estado de necessidade. Eu utilizei o portão para aquela finalidade, mas não furtei, eu não cometi o crime de dano ou de furto, independente daquilo que se enquadre, para atingir a finalidade do estado de necessidade. Eu furtei, estava levando embora e por outros motivos acabei passando no lugar certo na hora certa. Então nesse caso não haveria. Você tem que ter conhecimento que está fazendo aquilo, cometendo o crime para atender esta demanda do estado de necessidade. Inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. É aquela pergunta. Você pode pedir que eu deixasse aquela criança morrer para não cometer o dano? Para não cometer o furto? Não. Então é inexigível o sacrifício. Você não pode me pedir esse sacrifício. O conhecimento do fato da situação justificante e esse dever de enfrentar o perigo, pessoal, é outra. Se você, por exemplo, é um bombeiro, você não pode pedir que seja aplicado ou reconhecida esta causa de justificação. Você tem o dever legal de agir. Então você não poderia, por exemplo, no estado de necessidade, falar assim: nossa, eu vi uma pessoa se afogando. Eu penso, eu vou pular lá para salvar ela. Não, não vou pular porque estou sem equipamento, vai que eu morro. E você vem e fala: poxa, professor, mas como é que você não pulou lá? A minha pergunta é: você pode exigir que eu sacrifique a minha vida sem saber nadar direito, sem equipamento nenhum, para salvar a vida de um terceiro? Não. E o bombeiro? Bombeiro você pode. Ele tem o dever legal de agir nessa situação. Então o bombeiro não pode pedir a aplicação desta causa de justificação do reconhecimento do estado de necessidade, porque ele possui o dever legal de agir. Esse sacrifício, então, era exigível no caso dele. Entenderam, pessoal? Legítima defesa, segunda causa de justificação que eu trago para vocês. E artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Pessoal, requisitos da legítima defesa. Bem interessante isso aqui, como eu falei para vocês, todo mundo acha que conhece a legítima defesa, acha que se vier vai tomar, isso é legítima defesa, dá que eu dou também, estou falando de um tapa, de um soco, acham que isso é legítima defesa.
e não necessariamente. Os requisitos para que a legítima defesa seja verificada, seja reconhecida, são agressão atual ou iminente e injusta. Então, a agressão, pessoal, mais uma vez, tem que estar acontecendo ou tem que estar prestes a acontecer. Eu não posso, por exemplo, cara, eu vou comprar uma arma porque meu vizinho não gosta de mim e se eventualmente a gente se encontrar na rua, ele pode querer me agredir. Então, eu sei que eu vou para uma festa, que ele também vai estar na festa na semana que vem, já vou armado. Isso não é legítima defesa. Não está na iminência, não está na atualidade, não está acontecendo. Vai acontecer, e nesse caso é pior, talvez vai acontecer. E outro ponto, injusto, pessoal. A agressão tem que ser injusta. O que é injusta, professor? Eu merecia tomar um tapa na cara, eu merecia tomar um soco, um tiro, e só aí eu posso responder caso eu não merecesse? Não é por aí. Eu vou explicar para vocês um exemplo na sequência, falando da legítima defesa recíproca, e aí vocês vão entender do que a gente está falando. Dando sequência, a defesa pode ser de um direito próprio ou alheio, que é chamada legítima defesa de terceiros. Moderação no emprego dos meios necessários à repulsa. Eu vi um caso, pessoal, isso aqui fatos reais, de uma mulher que era agredida pelo marido, e agredida assim, absurdamente, tomava tapas, socos, era lesionada, foi parar no hospital por diversas vezes, uma violência doméstica completamente reprimível, e que certa noite, então, cansada dessas ofensas, dessas agressões, dessas violações à sua integridade corporal e emocional, psíquica também, ela pegou uma faca e desferiu 113 facadas no marido. O número não sai da minha cabeça. E a defesa pediu que fosse reconhecida a legítima defesa. Penso, 113 facadas é considerado razoável? É um emprego moderado dos meios necessários? Se ele estava dormindo quando aconteceu, pessoal, havia uma agressão atual ou iminente? Existia um histórico, então você até pode alegar. Havia iminência porque ele batia nela quase todo dia. Então no dia seguinte iria acontecer de novo e de novo. Tá, mas naquele momento estava acontecendo? Não. 113 facadas, isso é razoável? Não. Então, nesse caso, afasta-se a legítima defesa. Não estou defendendo o marido de forma alguma, acredito que ele deveria responder de outra forma, que não com essa pena, que foi uma pena de morte, é bem da verdade, mas há de se respeitar esta razoabilidade, esta moderação no emprego dos meios necessários. Meios necessários. Vejam, pessoal, moderação dos empregos necessários, nós podemos falar numa proporcionalidade. Então a ideia de proporcionalidade casa bem com este conceito. Os meios são moderados, são proporcionais à resposta. A pessoa vem me dar um tapa, eu dou um tiro nela, eu estava em legítima defesa. É proporcional? É moderado? Não, então não há que se falar em legítima defesa. Esse é um dos conceitos que faz com que muitas pessoas errem ao acreditar que entendem. Não nós que operamos o direito, mas para o leigo, aquela pessoa que não tem conhecimento jurídico, acredita-se ainda que você pode ter uma arma em casa e que alguém pulou dentro da tua arma, você pode dar um tiro nele que vai ser legítima defesa. Legítima defesa da propriedade. Há quem fale em legítima defesa da honra. Pessoal, tome muito cuidado com isso. Existem esses requisitos, devem ser observados. Se não for, não haverá essa causa de justificação, não haverá o reconhecimento da legítima defesa. E o elemento subjetivo, que é mais uma vez o conhecimento de que você está em legítima defesa. Imagine a situação, por exemplo, eu pego uma arma, vou desencontro meu desafeto para matá-lo e ele também estava com uma arma, só que eu não sabia. Aí eu vou lá, saco a minha arma antes e mato ele. Aí depois eu descubro que ele estava com a arma, opa, era legítima defesa. Mas você sabia que ele estava armado quando você atirou? Não sabia, mas depois eu vi e ele estava armado. Então não há que se falar em legítima defesa. Você tem que agir em legítima defesa. Você tem que atuar buscando, então, o revide, ou melhor, a proteção a essa agressão injusta. Se você não estava nessa iminência, ou não estava na atualidade de receber, então, essa violação à tua integridade física, esse ataque do agressor, você não estava em legítima defesa. Se você não sabia o que estava acontecendo, você só foi o responsável por agredir ele. Então, a vítima, nesse caso, passa a ser a outra pessoa. Pessoal, e a legítima defesa de terceiros? Aqui tem um ponto bem interessante que o professor Mirabete trata. O professor Guilherme de Souza Nucci também aborda esse ponto, que é, se eu protejo terceiros e aquele terceiro, na verdade, queria que aquilo acontecesse. Professor, como assim? Não estou entendendo. Imagine a situação, pessoal, de uma luta de boxe que está acontecendo na rua. Alguém maior, uma pessoa forte, e alguém mais mirradinho, esmilinguido, digamos assim. Só que eles convencionou, vamos fazer uma lutinha, fazer uma trocação? Vamos. Começam a lutar. E aí passa um terceiro, olha, vê aquele cara forte e grande batendo no menorzinho, chega já na voadora, como se costuma dizer, né? Chega batendo já no grandão e fala, cara, tô te protegendo.
Cara, o que você está fazendo? A gente está lutando aqui. É meu professor de boxe, ele. Você pensa, puta, então não é legítima defesa de terceiro. Nesse caso, você pode falar no erro de proibição indireta, pode falar numa legítima defesa putativa, você pode defender de várias formas. Algumas mais coerentes, outras nem tanto. Mas o ponto é, trata-se do bem jurídico. Trata-se dessa situação do bem jurídico ser disponível ou não, pessoal. Se alguém fala assim, ó, olha, eu quero que você me mate, estou cansado da minha vida, você me ajuda, você me dá um tiro. E outro terceiro, presenciando a situação na iminência do disparo, vai lá e retira a arma da mão daquele que iria ajudar este suicida, no caso. Aí sim é uma legítima defesa de terceiro, porque mesmo que ele quisesse, a vítima não é um bem jurídico disponível. Você não pode abrir mão da tua vida, o direito não permite isso. Então mesmo que você queira, não podendo, aquela pessoa que agiu em sua defesa está coberta pelo manto. Então ainda que ela chegue e empurre a outra pessoa a ponto dela cair no chão, quebrar o braço, e ela então não consiga realizar esse disparo e tirar a vida do suicida, eu não vou responder para a lesão corporal daquele que eu empurrei. Porque eu estou protegendo um bem jurídico indisponível. Eu estou protegendo a vida dessa pessoa. Mesmo que ela não queira, eu estou protegendo. Agora, a integridade física, pessoal, já é um bem jurídico que pode se dispor. É um bem jurídico que quando você faz uma tatuagem, por exemplo, você está dispondo. Porque você está sendo lesionado por diversas vezes. No boxe, então, quando você luta e recebe, nós estamos falando depois de outra situação, do exercício regular. Mas sobre esta premissa de integridade física está sendo atingida. Mas nesse caso, do boxe, do exemplo, houve o consentimento do ofendido. O ofendido quis praticar aquilo, desejou praticar aquilo, está num exercício regular de direito seu, porque ele pode praticar a luta, e naquele caso não havia, então, legítima defesa. Como eu disse, uma legítima defesa putativa, talvez. O que é legítima defesa putativa? O agente acredita estar agindo sob o manto da legítima defesa porque a situação fez crer. Mas não está. De verdade, não está. Perguntinha típica, pessoal, de concurso público. A legítima defesa recíproca e a legítima defesa sucessiva. O que é legítima defesa recíproca? Você vem me bater, eu bato em você, você bate em mim, eu bato em você, eu estou agindo em legítima defesa de você e você está agindo em relação a mim. E a sucessiva é quando há o excesso e diante do excesso você passa a responder também. Nesse caso, então, nós temos duas situações. Legítima defesa recíproca, os dois agindo em legítima defesa, se agredindo, e na legítima defesa sucessiva, a legítima defesa, quando se incorre no excesso, aquele vítima do excesso, mesmo que no primeiro momento fosse o autor da agressão, passa então a poder ser acoberto por esse manto da legítima defesa. Professor, não estou entendendo. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Eu estou na rua, encontro um desafeto meu, ele começa a me agredir. Eu não sei nem por que ele está me batendo, estava tudo bem para mim, mas ele era desafeto e eu não sabia. Começo então a tentar me defender e começo a agredi-lo. Eu estou em legítima defesa. É uma agressão injusta, ele não gosta de mim porque eu sou professor de direito penal e ele gosta de direito do trabalho, então ele começa a agredir o professor. E o professor, em legítima defesa, revida se protegendo, então, tentando manter, tutelar a minha integridade física, eu revido, e aí eu estou em legítima defesa. Enquanto eu estou revidando, eu também lhe estou agredindo. E agredindo, então, a esse desafeto, a essa pessoa adoradora do direito do trabalho, ele pode se achar no direito de cometer, então, as mesmas agressões ou continuar a cometer agressões, a realizar esses ataques, por estar acobertado sob a legítima defesa, por estar, então, nessa causa de justificação. Eu digo para vocês, pessoal, eu não disse que um dos requisitos é que a agressão seja injusta. Se ele começa a me bater, a agressão dele é injusta, eu nem sei porque eu estou apanhando. Se eu começo a revidar em legítima defesa, a minha agressão não é injusta. Eu só estou agredindo para me proteger. E tutelando a minha integridade física, então, nessa autoproteção, nesse instinto de preservação, não há que se falar na injustiça dessa minha agressão. Não há que se falar que eu estou sendo injusto ao agredi-lo. E se eu não estou sendo injusto ao agredi-lo, ele não tem o requisito do injusto para atuar em legítima defesa. Entenderam? Uma das agressões vai ser injusta, a outra não vai ser. Se a outra não vai ser, uma é coberta pela legítima defesa. Uma está envolta por esse manto da justificação da legítima defesa. A outra, não. Beleza? Tá, professor? E a sucessiva? Então imagine agora esse mesmo exemplo. Começa a me bater e tudo mais, só que eu luto, começa a bater, ele cai no chão, pega um pedaço de pau, começa a agredi-lo com esse pedaço de pau, aí ele consegue se levantar e volta a me agredir. Nesse caso, pessoal, eu excedi. Quando ele caiu no chão, eu não precisava ter pego um pedaço de pau para agredi-lo ainda mais. Então, a partir do momento que eu incorro no excesso da minha legítima defesa, ele passa a ter o direito, então, de levantar e se proteger.
Porque o meu excesso passa a ser injusto. E é justamente esse caráter injusto do meu excesso que garante a oportunidade deste meu agressor, antes agressor e agora vítima, dele se levantar e me agredir em legítima defesa. Entenderam? Legítima defesa com legítima defesa, não. Legítima defesa com excesso de legítima defesa da outra parte, aí sim, porque o excesso é injusto. Estrito cumprimento do dever legal, pessoal, outra situação. Trata-se então daquela situação fática em que o agente, sob o manto de comando legal, pratica um fato típico. Comando legal, pessoal. Professor, como assim? Alguém tem poder então para cometer crime? Alguém tem a previsão legal que pode incidir em práticas penais e isso não vai ser crime? Exatamente, pessoal. Já adianto que os requisitos é a previsão legal e o atendimento aos estritos termos da lei. E vou dar um exemplo para você. O oficial de justiça, quando vai cumprir então uma ordem de busca e apreensão, ele não entra na casa da pessoa, não retira o patrimônio dessa pessoa e leva embora? Não embora, né? Leva para o processo, leva para atender uma dívida, enfim. Ele entrando na casa não estaria cometendo crime de invasão ao domicílio? Ele levando esse bem para atender essa dívida, digo mais uma vez, ele não estaria cometendo um crime de furto, por exemplo? Ou de roubo, inclusive, porque ele pode utilizar de força policial para entrar na casa? A resposta é não. Porque, legalmente falando, ele possui essa premissa. Legalmente falando, ele pode e deve, porque é a função dele fazer isso. Então, no estrito cumprimento do dever legal, não há que se falar em crime. O que eu vou sublinhar aqui para vocês é estrito cumprimento do dever legal. Por que estrito? Porque se ele for além daquilo que está legalmente disposto, cometeu crime. Se não se aterá exatamente à previsão legal que acoberta, que protege então aquela conduta, de modo que ela não pode ser considerada crime, o excesso a esse estrito cumprimento, tudo que ele for além do estrito cumprimento, vai ser considerado então crime. Beleza? Exercício regular do direito, pessoal. Trata-se da situação em que, não obstante exista uma norma que considere determinado fato como típico, outra norma a torna ilícita, permitindo a sua realização. Professor, como assim? Galera, eu vou usar o exemplo do boxe de novo, só que sob outra perspectiva, porque essas práticas de luta, ou pode ser qualquer outra luta, até para fugir um pouco do exemplo anterior, trata-se do exemplo mais trabalhado e explorado pela doutrina como de exercício regular do direito. O que é exercício regular do direito? Existe uma legislação que me permite lutar, por exemplo. Eu luto. Lutando, eu sou agredido, eu agrido também. Mas, professor, agredir se é agredido, isso é lesão corporal, isso é crime? Não. Não é crime quando existe uma legislação, existe um regulamento que é aceito pelo direito penal, que é aceito pela sociedade, que trata-se então de um exercício regular de um direito meu por estar envolvido, por estar protegido e exercendo aquilo que está disposto nessa legislação, nesse regulamento, que permite a prática dessa determinada conduta. Tá, professor, então, se o professor lutar, tomar um soco na cara e perder os dois dentes da frente, você não pode acusar o cara que te agrediu de lesão corporal. Depende, pessoal. Se aquela pessoa estiver agindo quanto me agrediu dentro das estritas normas regulamentares do esporte, não. Porque eu voluntariamente, conscientemente, estou exercendo um direito regular de prática esportiva, de prática do boxe ou de qualquer outra luta. Então tudo que ocorrer ali está dentro então, desta causa de justificação, dessa excludente do exercício regular do direito. Aqui eu só sublinho, pessoal, que desde que voluntário e consciente, se você não tiver capacidade para consentir, para voluntariamente se colocar naquela situação, nós não podemos falar então na excludente. Porque se uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência mental, é colocada em um tatame e apanha, é lesionada, mas ela mal sabia o que estava acontecendo, não entendia o caráter violento daquela prática, ou seja, ela concordou e optou por aquilo sem ter o discernimento necessário para optar, nesse caso não há exercício regular do direito. Consentimento do ofendido, pessoal, que é aquela causa supralegal que eu falei para vocês. Trata-se da situação em que a vítima ou ofendido anui ou concorda com a lesão ou perigo de lesão do bem jurídico de sua titularidade. E o exemplo que eu dou para vocês é um risco no carro. Professor, risco no carro? Risco no carro é crime de dano. Então acontece do professor estar indo tirar o carro do estacionamento, aí um aluno descontente com a nota da prova está passando aquela chave, fazendo um belo trabalho na lateral do professor,
e a tinta do carro, então do farol até a lanterna, passa a ter um risco do Da Vinci que resolveu pintar meu carro. Eu posso concordar com isso e falar, cara, por que você está fazendo isso? Ah, professor, estou com um problema em casa, minha mãe, meu pai, minha mulher. E aí eu me solidarizo, cara, poxa, entendo, mas cara, não é esse o caminho. Você não vai resolver os problemas agredindo ou causando mal a terceiros. Pensa bem, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um chopp se você estiver mal e tal, conversamos, tudo bem, mas não faça isso. E aí, ó, não vou nem buscar de alguma forma te punir por isso. Eu não vou acionar a autoridade, eu não vou representar, eu vou deixar que isso fique para lá, mas só não faça de novo. Vocês entendem que eu tenho esse poder, essa discricionariedade de consentir e falar, quer saber, deixa para lá? Isso é uma excludente diante de juridicidade. Minha? Não. Do agente que escolheu o carro. Esse aluno, então, está agindo sob o manto dessa excludente porque o professor anuiu, concordou, consentiu, nesse caso, com a prática delituosa, com esse crime de dano, ao menos em tese ocorrido. Requisitos, pessoal. Requisitos para o consentimento do ofendido. Bem jurídico disponível, mais uma vez. Eu não posso ser alvo de uma tentativa de homicídio e falar, não, deixa pra lá, tentou matar, mas não dá nada, ele não estava bem. Como assim? Tentou te matar. A vida não é um bem jurídico disponível. Você não pode chegar aqui e falar, não, mas é minha vida, então deixa que eu cuido. Isso não existe. O direito penal tutela com tanto afinco este bem jurídico que ele retira das suas mãos a proteção ou o direito de dispor. Isso é a indisponibilidade de bens jurídicos. E a vida, sem dúvida nenhuma, é o primeiro e maior destes. O ofendido tem que ser capaz. Mais uma vez, se uma criança é objeto de determinado crime, ou alguém que é deficiente é objeto de determinado crime, não pode concordar. Então imagine a situação da pessoa que é deficiente mental e que, sendo deficiente mental, está nessa situação e acaba consentindo então com a prática delituosa. Se ele consente com a prática delituosa não possuindo o discernimento necessário, não sendo capaz, a sua opinião, o seu consentimento, o seu consentimento não possui validade. Justamente porque ele não possui capacidade de consentir. O consentimento tem que ser livre, indubitável e anterior ou no máximo contemporâneo à conduta, bem como que o autor do consentimento seja titular exclusivo ou expressamente autorizado a dispor. Então essa, pessoal, aquela situação, só finalizando o consentimento do ofendido, você tem que ser capaz, tem que ser voluntário e consciente o ato de consentir, e em relação ao tempo do consentimento, tem que ser anterior ou durante. Se for posterior, a gente fala em renúncia ou perdão. Se você chega antes e fala, olha, nem faça, mas está tudo bem, eu sei que você ia fazer, deixa pra lá. Ou eu chego e pego a pessoa no flagrante e falo, olha, tá, vamos deixar baixo isso aí, não tem problema. Se for posterior, você fala, olha, aconteceu, mas eu não quero deixar pra lá. Então eu estou renunciando ao meu direito de representação. A gente não fala mais em consentimento do ofendido. Passa a ser um instituto de natureza processual, que é, eu estou deixando pra lá, abrindo mão do meu exercício, ou melhor, do meu direito ao exercício de persecução penal. Persecução penal, professor do Ministério Público? Não. Esses casos dos bens jurídicos que são disponíveis, via de regra, são as ações penais privadas. Então o autor, o titular dessa ação penal é a vítima. A vítima pode renunciar ou pode perdoar. Se for posterior, então, se eu tive conhecimento da prática criminosa no momento posterior e nada faço, não há que se falar em consentimento do ofendido, pessoal. Estamos falando da renúncia ao direito de queixa ou do perdão. Questões de provas, mais uma vez, aquele formato que vocês já conhecem, para a gente calcificar, massificar aqui o nosso conhecimento. São excludentes legais de antijuridicidade, exceto. Eu notei, pessoal, nas minhas buscas, que muitas questões são assim. São excludentes de exceto. Eles querem a regra. Não querem a exceção. Eles querem aquilo que foge ao texto da lei. Então, vamos lá. Exercício regular do direito é uma excludente legal? Sim. Lemos isso. Isso é texto da lei. Legítima defesa, pessoal? Sim. Consentimento do ofendido? Será? Estrito cumprimento do dever legal, falamos do oficial de justiça, então você já lembra da regulamentação, da legislação.
e o estado de necessidade, que acaba sendo o primeiro deles. Nesse caso, acredito que vocês vão responder sem maiores dificuldades. Se quiserem dar uma pausa no vídeo para pensar, tudo bem, mas desde logo já adianto que a resposta vai ser o consentimento do ofendido, é a última que nós trabalhamos aqui e que é a causa supralegal de justificação ou de exclusão da ilicitude ou antijuridicidade, a depender do doutrinador utilizado. Aqui, pessoal, a legítima defesa recíproca quando? Nós queremos saber o que é a legítima defesa recíproca. Nós falamos que ela não existe. Mas eles querem saber aqui o que é. Não perguntaram se existe ou não. Vocês estão entendendo a diferença? Quando você fala assim, a legítima defesa, não há. Pode colocar nenhuma das anteriores aí, porque não há. Lembro, estudei isso com o professor Leandro, legítima defesa recíproca não há, porque uma tem que ser injusta e uma sempre não será injusta, a não ser que haja o excesso, que aí a legítima defesa é sucessiva, não é recíproca. Matei a pau. Calma aí. Não é isso que estão perguntando. Eles querem saber quando há. Qual dessas situações há? Alternativa A, o agente injustamente agredido responde proporcionalmente usando os meios necessários. Pessoal, esse aqui é o conceito de legítima defesa. Não é legítima defesa recíproca, esta é a legítima defesa. B, o pugilista realiza uma luta lesionando-se. Pugilista, lutador de boxe, pessoal. Lesionando-se, ele realizando uma luta, está exercendo regularmente um direito. Não se trata de legítima defesa. C, o cidadão instala ofendículos em sua casa. Há uma divergência doutrinária se trataria de uma legítima defesa pré-ordenada ou se trata de um exercício regular do direito. De qualquer uma das formas, não é uma legítima defesa recíproca, isso com certeza. Letra D, um agressor injustamente ataca a vítima que legitimamente se defende. E o primeiro agressor se defende atacando novamente a vítima. É exatamente o que a gente falou. O agressor agride, vem a legítima defesa, com uma natureza já de revide, ele apanhando, ataca novamente porque acha que tem a legítima defesa, e nisso vai ficar em legítima defesa sempre. Se esse instituto fosse reconhecido, fosse existente, pessoal, não haveria mais brigas, não haveria crime de lesão corporal em briga, porque os dois estão reciprocamente se atingindo e os dois estão reciprocamente em legítima defesa, não tem nada que o direito penal possa fazer. Não é assim. Não existe legítima defesa recíproca, já falamos isso, e a letra D, então, traz pra gente essa situação até absurda, sob o ponto de vista jurídico-penal, que seria, em tese, essa legítima defesa, que, mais uma vez, inexistente. Revisãozinha, pessoal, básica, rápida, direta, só pra gente, mais uma vez, gatilhos mentais, palavras-chave daquilo que nós trabalhamos. Exclui antijuridicidade é igual justificação. Já trago para vocês. Justificação. Por que justificação, professor? É uma justificativa para o que eu fiz. Isso já vai induzir vocês a pensarem de forma correta. E se depararem com o termo justificação, já sabem que é excludente ou justificação. Ambas têm o mesmo resultado final, que é retira a antijuridicidade, retira, abstrai a ilicitude. Estado de necessidade. Perigo inevitável. Perigo inevitável, lembre disso. Sacrifício do bem jurídico que não se podia exigir. Legítima defesa, texto do artigo, pessoal. Legítima defesa não tem segredo. Repelir ameaça atual iminente em favor de seu de terceiro, utilizando moderadamente o meio necessário. Se você ler o artigo, vai estar tudo ali. Esse aqui eu nem quero me propor a trazer gatilhos, porque quase todo o texto são os requisitos. Então é necessária a leitura. Estrito cumprimento do dever legal. Dever mais estrito. É disso que tem que lembrar. Tem o estrito cumprimento do dever legal uma causa de justificação? Sim, tem. Mas o dever tem que existir legalmente disposto e você tem que se ater estritamente ao que está escrito. Aí está tudo certo. Exercício regular do direito. Lei que proíbe, a outra que permite. Lembre então da situação do box. Uma lei proíbe. Nós temos a lesão corporal, que proíbe você de agredir fisicamente alguém, de atacar a integridade física de alguém. Mas existe uma lei que permite. A prática esportiva é permitida, é consentida, ela é anuída e aceita pela sociedade. Então, dentro dos regulamentos da luta, você pode sim dispor dessa integridade física, se a gente pode falar assim, e ser agredido e agredir, mais uma vez, pelo esporte e não com a finalidade de agredir, só por lesionar, por atingir outra pessoa. Consentimento do ofendido, agente capaz, bem disponível. Agente capaz, eu tenho capacidade de consentir? Tenho. O bem jurídico que eu estou consentindo que seja lesionado é disponível? É. Tranquilo, causa de justificação. Após perdão ou renúncia. Após a prática, após a lesão, estamos falando de perdão
ou renúncia. Não se trata mais de consentimento do ofendido. Aí é instituto processual, não é instituto penal. Beleza? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. É muito produtivo para a gente dar aula para vocês. Espero que seja para vocês assistirem nossas aulas também. Procure o professor nas redes sociais, caso queiram trocar uma ideia, pedir alguma ajuda em relação ao conteúdo, alguma coisa do gênero. Se inscrevam na Cultivo, vocês vão ter acesso a materiais outros, além desses das aulas. Sempre vai ser gratuito, nós temos aulas de todas as matérias de direito. O penal é a mais maravilhosa delas, sem dúvida, mas recomendo também que os outros professores são ótimos. Não são minhas matérias, não gosto das demais matérias, mas os professores ensinam muito bem. Você que tem afinidade com outras, ou também com outras, vai se sentir em casa, vai se sentir instruído. Beleza? Um abraço a todos e ótimos estudos.